Agora, tem uma informação muito importante que envolve todas as pessoas. Você que está em casa certamente se utiliza do Pix, né? É uma ferramenta tecnológica que ajuda muitas pessoas na transação de recursos. A decisão da Receita Federal de monitorar essas transações envolvendo Pix e cartões de crédito até R$ 5.000 tem causado revolta nas redes sociais e na oposição, além de representar desgaste ao governo federal. Nas plataformas, os usuários dizem que as novas regras representam uma forma de controle do cidadão, principalmente com o cruzamento de dados. Em uma das publicações, por exemplo, o internauta levanta o questionamento sobre um cidadão que gasta R$ 100 no pet shop e traz um personagem representando a Receita Federal, informando que o mesmo não possui nenhum animal cadastrado no Sistema Nacional, recém-criado pelo governo. O post foi amplamente republicado nas redes sociais e parlamentares da oposição criticaram as medidas. Segundo a Receita Federal, essa medida foi criada para evitar sonegação de impostos e também evasão fiscal. No entanto, o desgaste geral que envolve o Palácio do Planalto já é comparado, inclusive, ao PL das blusinhas, quando compras em sites internacionais foram taxadas. Enfim, muitas repercussões após o anúncio de que a Receita Federal teria acesso às informações dessas transações de Pix acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e 15 mil de pessoas jurídicas. Vamos chamar os nossos comentaristas. O Luiz Augusto Durso conectado ao vivo com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, sempre que pode participa aqui de Os Pingos nos Is. Enfim, esse é um tema que gerou muitas discussões e questionamentos também nas redes sociais. Enfim, aumento do controle do Estado sobre as transações que envolvem Pix. Até aí a justificativa parece plausível, né? A tese é de evitar sonegação fiscal e também evasão de divisas e até inibir cometimento de crimes como lavagem de dinheiro, etc. Mas muitos entendem que isso poderia ser o início de um processo para talvez criar um novo tributo que a gente precisa considerar bem-vindo. Boa noite, Daniel Caniato. Boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Sem dúvida nenhuma, a população não gosta desse tipo de anúncio. O preço que se paga pelo uso da tecnologia é caro. O Pix é maravilhoso, trouxe facilidades, está substituindo papel moeda, mas faz com que o governo tenha mais controle, assim como o cartão de crédito. E ainda existia algum tipo de sigilo, que é o sigilo bancário, que é quebrado mediante ordem judicial quando há suspeita de crime. Com essas mudanças, a Receita Federal começa a acompanhar praticamente tudo que você faz, e isso já é também um anúncio de como as coisas serão com o Drex, que é a moeda digital que o governo também promete que logo será uma realidade. A população tem preocupações, porque até que ponto esse tipo de análise não servirá primeiro contra a própria população, a incluí-los numa malha fina injusta, a incluir em questionamentos sobre o que você faz com o próprio dinheiro e também amanhã sobre essas ideias aí de taxar, né? O governo tem ideia de taxar os super ricos, taxar outras questões com tributos novos. Pode ser sim uma forma de estatística, de relatório para subsidiar futuras taxas. É uma notícia que desagrada a grande parte da população, porque ninguém quer esse tipo de controle, mesmo o representante da Receita alegando que não terá acesso, né, para quem foi feita a transferência, etc., terá que ser informado a Receita as transações e transferências acima de R$ 5.000 na pessoa física e 15 mil na pessoa jurídica. O valor também não é tão alto, o que preocupa, porque quase todo mundo que tem certa movimentação que ultrapassa R$ 5.000 no mês vai ser controlado e poderá vir a ser questionado. Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que o governo tivesse um grande desgaste aí por essa iniciativa. Pois é, as muitas repercussões e também teses, teorias sobre esse aumento do controle do Estado sobre a população, sobre o cidadão, no que tange especificamente as transações por Pix. Nelson Kobayashi também está com a gente, conectado. Koba, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Bem, os opositores têm reforçado essa tese, essa teoria, né? O argumento de que esse aumento do controle do Estado sobre o cidadão pode ter muitas consequências. E há quem faça comparações ou há quem relembre a história da CPMF.
Poderia ser o início de um processo para lá na frente criar um novo tributo, uma nova taxa? Os indícios sinalizam para isso ou é prematuro afirmar alguma coisa? Eu não acredito, Caniato. Primeiro, boa noite a você, a todos os colegas de bancada, toda a audiência aqui dos Pingos nos Is. É sempre uma honra participar deste importante programa. Em relação a esta revolta popular, em relação ao novo estilo de monitoramento do PIX, eu vejo com certa preocupação diante da falta de coerência do Estado em implementar muito esforço para monitorar o PIX diante da finalidade de evitar a sonegação, que é uma ótima finalidade, mas não empregar o mesmo esforço para o monitoramento dos rastros do dinheiro para resolver crimes. Tantos crimes que são praticados, inclusive com o uso do PIX, dos boletos falsos, das agências bancárias. Enfim, a gente tem hoje aqui o Durso, que é especialista nessa área dos golpes digitais. É muito esforço para resolver os problemas que vão gerar, no final das contas, dinheiro no caixa do poder público, e não há tanto esforço para resolver os problemas que traria de volta ao bolso dos brasileiros, dos cidadãos, as vítimas desses crimes digitais. Não há tanto esforço assim. Se uma pessoa levar hoje um golpe do PIX, do boleto, de qualquer outro desses que seja, é muito difícil alcançar o dinheiro de volta, recuperar esse valor, e aí a pessoa tem que conviver com o dano. Se não tiver uma rápida, imediata, praticamente, ação judicial, inclusive até policial, a pessoa certamente não vai conseguir recuperar. Mas o esforço do governo para monitorar os rastros do dinheiro, para evitar a sonegação, esse é muito grande. E eu acho até bom, só gostaria de ver o mesmo esforço para todos os outros casos envolvendo as movimentações bancárias. Quando a gente tem muito esforço para evitar a sonegação, a gente diminui o valor sonegado e aí, no final das contas, em tese, na teoria, em governos sérios, com menos sonegação, dá para diminuir, inclusive, as alíquotas dos impostos. O que não dá para acreditar muito nesse governo, que qualquer oportunidade é uma oportunidade para arrecadar cada vez mais. Vamos acompanhar os desdobramentos. Pois é, as novas regras para monitorar as transações que envolvem o PIX, acima de determinado valor, né, R$5 mil para pessoas físicas e 15 mil para pessoas jurídicas. O usuário não tem que fazer absolutamente nada. Quem vai passar a informação para a Receita Federal é a própria entidade financeira, né? A instituição bancária. Então, o seu banco é quem vai passar a informação para a Receita Federal, caso você ultrapasse esse limite. Delegado Palumbo com a gente também. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Essas novas regras têm gerado muita discussão, desconfiança também de parlamentares que chegam a comparar essa iniciativa com a taxa das blusinhas. Muitos entendem, olha, está vindo por aí uma nova taxa, um novo tributo. Enfim, como avalia a medida, a implementação disso pela Receita Federal, mas também essa preocupação de parlamentares que estão dizendo que seria a taxa das blusinhas parte 2 ou parte 2 a missão? Boa noite, Caniato. Boa noite, doutor Durso, Kobayashi. Sempre um prazer participar da Jovem Pan. Boa noite a toda a nossa audiência. Eu vejo isso com receio, com muito receio. Tanto é que ingressamos hoje com o PDL para assustar os efeitos dessa nova normativa. É absurdo, porque o governo ele acaba colocando um sigilo nas suas próprias contas e quer monitorar o povo brasileiro. Você imagine um pequeno comerciante, um pipoqueiro, por exemplo, que vai recebendo o seu pagamento por PIX e acaba, ao longo do mês, aí, recebendo mais de R$5 mil. Se ele não é uma pessoa jurídica, ele faz um trabalho informal e acaba caindo aí nessa lista. Para mim, não é nem um pouco razoável, não cola essa mensagem de que é para combater crimes. O governo atual não tem nesse interesse. Se tivesse, há tantos crimes aí que são praticados via internet, e a gente não vê uma boa intenção do governo em, por exemplo, fazer andar os projetos de lei para aumentar a pena do estelionato. Dificilmente uma pessoa que é pega no estelionato, num crime virtual, fica presa, não vai para a cadeia, dificilmente é presa preventivamente. E a gente vê aí, inclusive, pessoas famosas que cometeram diversos, dezenas, centenas, até o Nego Di cometeu mais de 300 crimes de estelionato, prejudicando mais de 300 pessoas, está solto, não está preso. Imagina o prejuízo dessas pessoas que trabalharam, o suor do trabalho, para ter uma coisa, para ter um bem, suaram, trabalharam, e as pessoas não ficam presas por estelionato. E o Kobayashi falou que é muito difícil
as pessoas reaverem esse dinheiro quando cai num golpe. Eu diria para vocês que é quase impossível. Todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém que caiu num golpe e eu falo, sou bem sincero, eu falo, olha, é quase que impossível você receber esse dinheiro novamente. A forma para você não cair nesse golpe é a cautela, é desconfiar de tudo e de todos. Por isso que eu não vejo com bons olhos, já tem até notícias de comerciantes que não estão mais aceitando o Pix, com medo do que o governo possa fazer. Não acho que o governo é bonzinho e quer combater o crime, não. Ele está com essa sanha de arrecadar cada vez mais, inclusive para conter os gastos públicos que eles mesmos estão estourando mês a mês. Isso é interessante. Essa revelação que o delegado Palumbo conseguiu apurar com pessoas do círculo dele, comerciantes não estariam mais aceitando o Pix, justamente com receio desse monitoramento. Eu vou voltar com o doutor Durso. Doutor, esse cenário de desconfiança pode desincentivar o uso do Pix, porque é ruim, né? Quando a gente não tem uma relação minimamente transparente entre cidadão e Estado, né? Parece que a gente está num jogo de pôquer, ninguém desce as cartas, fica sempre um desconfiando do outro, e isso naturalmente não é um ambiente saudável, para falar o mínimo, né? Boa noite também ao delegado Palumbo, Nelson Kobayashi, mas realmente desestimula. As pessoas têm a preocupação dessa história do por que o governo quer saber tanto sobre a minha vida? Se eu sou um cara ajeitado na sociedade, do bem, pago os meus impostos, por que precisa ficar controlando os meus gastos? E se houver algum tipo de desconfiança, por que não pede uma decisão judicial de quebra de sigilo? Por que o Estado hoje controla tão facilmente? E diante dessas perspectivas, você tem, inclusive, a suspensão da utilização, o que é preocupante, porque você imagina hoje se deslocar até um estabelecimento na expectativa de pagar via Pix. Eu acredito que grande parte da sociedade já não andam mais com as carteiras, com dinheiro vivo, até por questão relativamente de segurança, porque o Pix também gerou certa insegurança. E se surpreende com o empresário ali, o caixa, dizendo, olha, a gente não aceita mais o Pix, porque a gente não sabe onde isso vai chegar. A mesma coisa do Drex. Eu, quando vi o modelo do Drex, o Drex é quase como um dinheiro carimbado. Então, no caso de pagamento de algum benefício do governo, esse dinheiro vai chegar na conta bancária e o governo vai saber exatamente para o que aquilo foi destinado, o próprio dinheiro pago, carimbo o dinheiro. Esse tipo de controle, quando eu vi no modelo Drex, me preocupou. Agora, quando vem para o modelo do Pix, já adianta-se essa preocupação, porque o Nelson Kobayashi bem disse, né? Claro que a gente espera um controle com relação às questões de sonegação, às questões de lavagem de dinheiro, às questões de atos ilícitos. Mas será que, de fato, esse é o grande mote e a intenção por trás desse monitoramento? Nem sempre o monitoramento é em prol da sociedade como um todo. Pode vir como uma situação do governo querer saber exatamente como as pessoas estão gastando, quanto de dinheiro estão sendo movimentados na conta. Hoje eles não têm essa informação, a não ser mediante a quebra fiscal. Inclusive, a previsão, né, do sigilo bancário é exatamente para isso, para que só tenha esse tipo de monitoramento em casos excepcionais onde há indícios de crime, e não simplesmente porque o governo quer saber. Porque se fosse assim, o governo não vai mais no futuro monitorar o Pix, ele vai monitorar a sua conta bancária, ter acesso direto a todas as transferências, dizendo, eu preciso controlar porque eu quero eliminar a sonegação. Mas aí, todos os brasileiros pagam com a violação da sua privacidade ou do seu sigilo fiscal, do sigilo bancário. Eu me preocupo bastante com esse monitoramento. Pois é, e muitas pessoas da nossa audiência também estão preocupadas. Tem gente que disse o seguinte, olha, tive que ajudar minha filha, fiz um Pix de mais de R$5.000, mas ela vai me devolver daqui a alguns meses. E aí? Uma outra pessoa dizendo, sim, eu pago parte da escola dos meus netos e deposito mensalmente para o meu filho, enfim. Tem uma série de arranjos familiares aí em relação a transações financeiras que se utilizam do Pix. Como ficará esse tipo de informação? Agora, Koba, quais lhe parecem os limites mais aceitáveis e adequados quando a gente fala de controle e fiscalização por parte do Estado sobre as transações financeiras que são feitas pelo cidadão? Porque é preciso respeitar a autonomia do indivíduo e, naturalmente, a presunção de inocência, né?
Sim, e outros 2 pontos que eu traria, Caniato. Primeiro, o respeito à privacidade, que é direito fundamental em qualquer democracia. E segundo, o respeito ao devido processo legal, porque para se quebrar a eventual privacidade, para se quebrar as informações de como cada cidadão lida com o seu próprio dinheiro, é preciso que haja, antes de tudo, uma justa causa, algum indício de fraude, enfim, e de uma ordem judicial para que isso aconteça. Alguns anos atrás, a gente viu o STF discutindo aquela questão envolvendo o COAF, que até depois mudou de nome, né? Se o COAF visualizasse ali algum tipo de movimentação estranha, poderia já imediatamente mandar para a polícia, cruzar informações para abrir uma investigação, sem nenhum tipo de participação judicial. Na ocasião, se levantou essa questão mesmo. Será que é correto, é probo, que um órgão que está debaixo de um poder que é governado por pessoas que têm os seus interesses políticos possam, essas pessoas e esses órgãos possam lidar diretamente com essas informações sensíveis e até abrindo investigação sem a participação do Ministério Público, que é o órgão isento fiscal da lei, sem uma autorização judicial que vai ter, por regra, que fundamentar qualquer decisão que possa mitigar, diminuir a liberdade e a privacidade das pessoas, enfim, isso é preocupante. Se a gente for comparar, a gente está, de alguma maneira, vendo essa mesma história de volta à discussão com esse monitoramento do PIX. Porque quem é que vai monitorar o PIX? São pessoas que vão lidar com a justiça, com os fundamentos jurídicos, com uma justificativa plausível com base na lei e na Constituição para fazer esse monitoramento, ou outros interesses podem entrar também nesse tipo de monitoramento? Interesses políticos, interesses, enfim, outros estranhos, interesses que a gente não pode admitir no nosso Estado de Direito. Enfim, é preocupante. Agora, delegado Palumbo, me parece que a digitalização do dinheiro e também das transações eletrônicas, esse é um caminho sem volta, né, delegado Palumbo? Agora, a partir dessa informação de um aumento da fiscalização e do monitoramento do Estado para as transações que os brasileiros fazem pelo PIX, você entende que isso que você conseguiu identificar, ou seja, comerciantes deixando de recomendar o uso do PIX, isso pode se alastrar e o brasileiro pode optar em voltar a comprar com dinheiro vivo, com dinheiro em espécie? Eu tenho esse receio, sim. Vai aparecer um pouco mais. Como diz o Durso, doutor Durso, as pessoas hoje andam com o celular. Com o celular elas acabam fazendo Pix. Eu pago café com Pix. Vou tomar um cafezinho na padaria e pago com Pix. Aliás, mais da metade do meu salário eu transfiro por Pix para minha mulher, para ela pagar todas as contas de casa, pagar a escola, pagar a alimentação. Isso não significa que ela esteja ganhando todo esse dinheiro, é o dinheiro para o nosso gasto, nossos gastos mensais. Quantos brasileiros não acabam fazendo isso pela comodidade do Pix, de não se ter que pagar a taxa, de ser confiável? Quantos milhões de brasileiros se utilizam do Pix? Aí o governo, numa ideia que não passou pelo Congresso Nacional, simplesmente vamos agora fiscalizar o que o brasileiro está gastando. Só que vai atingir todo mundo, desde o pobre ao milionário. Hoje todo mundo usa Pix porque é uma comodidade. E eu não vou me espantar se este governo futuramente vier a taxar o Pix. Não digo agora que estamos aí pouco menos de 2 anos das próximas eleições, mas num futuro bem próximo isso pode acontecer. Geralmente essas maldades entre aspas, dos governantes brasileiros, vem logo no início do mandato. Pode ver que eles aumentam o próprio salário no início do mandato, eles aumentam o IPTU no início do mandato, aumentam todas as taxas no início do mandato, justamente para se passar aí quase 4 anos e a população esquecer. Então, não chega a ser absurdo a ideia de que futuramente o governo possa sim taxar o Pix. Isso é muito preocupante, porque ele veio como uma comodidade para o brasileiro. O brasileiro está deixando de usar a nota física, né, dinheiro, para usar um telefone para pagar as suas contas e não pagar taxa por isso. Agora, quero voltar com o doutor Durso. O doutor Durso mencionou o Drex, né, que está sendo testado. Inclusive, algumas empresas já se utilizam dessa ferramenta, que seria uma moeda digital, né, uma moeda em substituição ao real, ou para operar em paralelo com a moeda física. Doutor, várias perguntas e questionamentos a respeito dessa moeda digital. Você chegou a tocar nesse ponto, enfim, muitas pessoas preocupadas, perguntando e questionando se seria um funcionamento, sei lá, parecido ou semelhante com o Bitcoin.
E, naturalmente, que a Receita Federal ou o Banco Central teriam acesso a tudo que o brasileiro acaba adquirindo por meio dessa moeda digital, né? Diferentemente da moeda física, em que eu posso sacar do banco e nas minhas transações pequenas no dia a dia, essa informação não chega para o Estado. Com essa moeda digital, não. Qualquer bala ou qualquer pãozinho na padaria que eu comprasse utilizando essa moeda digital, essa informação seria compartilhada com as autoridades, né, com o Estado. Quais são as preocupações e quais são as chances desse novo modelo acabar com a moeda física? Renato, a sua explicação está perfeita. Ela é muito similar às criptomoedas. E as criptomoedas que estão, por exemplo, o Bitcoin em blockchain, ela tem a transparência absoluta registrada em bloco. Então, vale dizer, todas as transferências são registradas. Então, o governo hoje que vai descobrir uma conta ou outra que movimentou 5 mil ou 15 mil reais, se tiver a implementação do Drex, ele vai saber absolutamente todas as transações realizadas todos os dias. E aí o monitoramento começa a se tornar preocupante, porque a facilidade da tecnologia, da moeda digital, ela vem a que preço, a que custo? Quando nós temos ainda a previsão constitucional do sigilo fiscal, etc., isso traz certa segurança. O Palumbo trouxe um bom exemplo, eu tenho também alguns exemplos, até de PIX que eu faço de valores que são um pouco mais elevados com relação... Ultimamente eu fiz, por exemplo, de um reembolso de um plano de saúde e etc. Só que o governo não vai receber a informação para quem foi ou de quem você recebeu aquele dinheiro. E aí ele vai questionar absolutamente todas essas transferências estranhas. Nós, pegando isoladamente uma transferência ou outra, pode ser uma transferência muito estranha, mas que tem justificativa. Então, na verdade, o ideal é monitorar aqueles que têm, de alguma forma, um indício de crime, de ilícito, etc. O monitoramento absoluto é aquela história de achar pelo em ovo, né? Ditado popular. Você vai encontrar um monte de problema que inexiste. E aí, se a Receita se apropriar dessa situação para notificar todo mundo, para questionar todo mundo, no fim a gente vai ter que esclarecer e abrir as contas, porque a gente vai ter que mostrar que, na verdade, como bem disse o Palumbo, é um pagamento interno de um casal que, a depender do regime que o casamento se encontra, é o dinheiro comum de ambos ali. Então, o PIX, que pode ser transitado ali entre uma conta e outra, não significa indício de lavar dinheiro, indícios de sonegação fiscal, simplesmente transferências rotineiras que, diante de uma análise individual, preocupam. Agora, sem as explicações, sem dúvida nenhuma, poderão levantar bandeiras aí de alarmes vermelhos e chamar a atenção de algo que inexiste. E com relação ao Drex, isso pior, porque ao implementar uma moeda como essa, em vez do blockchain ser público, ele é um blockchain do próprio governo. Vale dizer, o governo saberá absolutamente tudo sobre aquela moeda. E aí, você me pergunta se ela poderá substituir o PIX e as transferências de hoje. Tudo vai depender de como a sociedade vai reagir. Porque hoje, querendo ou não, as instituições bancárias são as guardiões das informações que só podem liberar essa informação mediante decisão judicial. Quando você transfere algo para alguém hoje de valores, ninguém tem essa informação. No Drex, todo mundo ia saber, ou pelo menos o governo ia ter acesso e ia saber. Pois é, o Ricardo escreveu para a gente aqui dizendo que ele tem um caminhão de mudanças e muitas vezes ele contrata uns garotos para ajudar a retirar os itens que ele transporta. Ele dá ali R$50 para cada adolescente que ajuda nesse trabalho. E naturalmente que isso acaba sendo uma espécie de uma ajuda de custo, né? Só que ele colocando aqui que, dependendo do avanço das tecnologias, ele poderia ser inclusive taxado nessa ajuda de custo que ele costuma dar para os adolescentes que ajudam ele no trabalho. Para fechar, você, Koba, claro que a gente precisa trazer e destacar a informação. A notícia chega à tona com uma justificativa muito plausível, né? Uma medida que tem por objetivo evitar e coibir evasão fiscal, sonegação de impostos, crimes como lavagem de dinheiro, etc. Mas as repercussões foram muito negativas. A partir disso, o que compete, por exemplo, ao Poder Legislativo? Deputados e senadores podem e devem fazer o quê? Olha, a própria Constituição já diz que ninguém é obrigado a fazer nada a não ser em virtude de lei. Ou seja, é preciso que qualquer
qualquer medida que possa impactar a liberdade do cidadão venha do próprio Congresso Nacional, e não simplesmente de decretos, portarias, de decisões unilaterais do Poder Executivo ou do próprio Banco Central, enfim. Então é importante que os parlamentares estejam atentos para que questões como essas não sejam impostas de cima para baixo para todos os cidadãos e que possam, eventualmente, fazer um projeto de decreto legislativo para suprimir, para sobrepor qualquer decreto que possa pegar mal perante a sociedade, porque lá no Congresso é onde estão os representantes do povo. Mas em relação à análise política disso, Caniato, eu não acredito que o governo possa fazer nada, se é que o governo está olhando para a população, né, pensando nisso. Mas o governo não pode fazer nada que possa ser tão impopular, faltando 2 anos para as próximas eleições. O governo precisa de popularidade. Se o presidente quiser se reeleger ou eleger algum sucessor, vai precisar pensar em agradar um pouco mais a população, já que a sua popularidade não vai bem. Na comparação do Lula 3 com os outros 2 governos do presidente Lula, nesta época, na metade do mandato, ele surfava em popularidade. Não é o caso agora. Agora ele está, pelo contrário, ele está brigando para ter um mínimo de popularidade, algo em torno de 1/3, né? Algumas pesquisas recentes do fim do ano passado apontam para uma popularidade de 34%, 35% aprovando o seu governo, que é o mesmo valor que desaprova também, e quando nos governos anteriores, Lula 1, Lula 2, essa porcentagem estava para cima dos 60%, 70%. Se a gente vê a popularidade do presidente em relação ao mercado financeiro, então isso salta de desaprovação para análise do governo no aspecto econômico, salta para 90%, números do final do ano passado. Ou seja, se o presidente estiver olhando politicamente para o que pensa a população, não pode gerar nenhum tipo de medida impopular. Tem que começar a ouvir um pouco mais as vozes que vêm das ruas, e as ruas, as pessoas, os cidadãos estão criticando muito esse tipo de monitoramento, até com muita preocupação, como a gente já tem dito aqui. Seguiremos atentos. Em qualquer novidade, a gente traz aqui em primeira mão na Jovem Pan.